Começando mais um estudo semanal para a semana do dia 10 de junho. E antes de começar a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Falando rapidinho do que aconteceu sexta-feira graficamente, já que eu não fiz a revisão e juntando a questão de macroeconomia também. O início do dia, deixa eu puxar aqui no dólar, início do dia. Sinceramente, eu não vi nada, tá? Pra ser feito. Tinha payroll, e aí o payroll explodiu pra cima, o dólar. Se for ver aqui em relação ao candle da notícia, foram mais de 30 pontos e continuou subindo depois. Pensar em reversão pós-notícia como essa é muito arriscado. Teria dado errado se a pessoa caçasse reversão aqui nesse candle 10, teria estopado. E um stop até um pouco carinho aqui de uns 10 pontos. O movimento voltou com um pullback muito agressivo e aí as médias ficaram de novo sem tendência, estava em torno da média 200. No meio dessa pernada aqui do dia anterior, deixa eu desenhar aqui. Então, no meio dessa pernada aqui, o preço estava trabalhando dentro, junto com a média 200, né? O mercado aqui tinha feito uma cunha, e aí eu falei que poderia até começar um mercado lateral. Estava fazendo isso, só que aí, ao longo do dia da sexta-feira, o negócio inverteu tudo. Mas é que eu não vejo nada a ser feito, sinceramente, o mercado é extremamente travado aqui. Médias todas sem tendência. Saí por volta de 14 horas, não vi mais o gráfico depois daquilo. E aí na hora que eu fui abrir, foi assim, um choque. Porque eu fui ver pelo celular e eu abri agora no computador, tem poucos minutos. E explodiu esse negócio. E aí eu fui focar mais no estudo de macroeconomia, vendo como que tá a situação mais lá fora também, tentando entender o que aconteceu aqui na parte da tarde. Que inclusive foi Haddad. O Maldade estragou aí a sexta-feira, piorou mais a situação, porque esse movimento não aconteceu lá fora, essa alta puxada. E aí teve a influência do Haddad das falas dele, tá? Então aqui o movimento da tarde pode ser talvez gatilho de pré-tendência, mas como que eu ia imaginar que esse negócio ia explodir, né? Como que eu ia imaginar que numa sexta-feira à tarde o negócio ia subir muitos pontos e ia quase fechar 2% o dólar. Então o negócio aqui ficou absurdo. Se a pessoa estivesse operando na hora, ela ia reparar que alguma coisa estava estranha, não tinha notícia. Alguma coisa estava acontecendo, porque o dólar nesse movimento. Não tinha nada programado. Estava mais de 1%. Sexta-feira. Lá fora não estava subindo dessa forma nesse momento, né? Tinha subido no início do dia por causa da notícia. Pensar em reversão aqui, nossa senhora, cuidado. E aí o movimento só foi subindo. Isso aqui é um movimento muito estressado, quase que chega em terceiro canal de Keltner. Praticamente 2% de alta, quase cravado. Tanto é que eu nem tenho um 2MV frequência de 2% marcado aqui, de tanto que é raro disso acontecer. E aí a gente acabou tendo esse movimento acontecendo aí na sexta-feira, extremamente esticado, assim, absurdo. Renovou máxima de novo do ano e máxima que nós não vimos desde o ano passado também, vou confirmar já já. E sinceramente, assim, eu não sei se eu teria feito alguma coisa com esse movimento, eu ia ficar um pouco assustada. O que será que estava acontecendo, né? Ia fazer essa pergunta. E marcando em relação ao movimento da primeira pernada do dia, não, a primeira grande tendência em relação à notícia foi cravado 100%, apenas por curiosidade, porque sinceramente eu não achei nem um pouco seguro aqui essa operação. E uma coisa interessante, ó, batendo agora o olho, parece até que tá respeitando agora de novo essa LT, passando aqui, ó, chegou na região da LT de novo. E aí depois eu tenho que marcar aqui esse possível canal. Enfim, no dólar pelo menos achei muito perigoso. O candle da notícia, como aconteceu na sexta-feira, geralmente estraga os movimentos depois, como realmente estragou. Olha como que foi o estrago. Nada a ser feito, mas eu não esperava por isso aqui depois. Aconteceu esse movimento estragado mês passado, meses anteriores. Dezembro já foi diferente. Dezembro, acho que payroll, na verdade, foi igual. É o IPC que foi diferente. Mas normal de payroll, quando acontece um candle desse, de grande magnitude, é estragar o movimento. Não esperava por um movimento forte depois disso, tá? E aí, em relação ao índice, mesma coisa. Aqui a gente teve um movimento inicial com as médias sem tendência. Eu, sinceramente, não vi nada. Não deu para antecipar uma possível direção. Não vi nada, nada, nada. O candle da notícia chegou a testar essa máxima do dia anterior. E o dia anterior foi um movimento muito bacana que começou a indicar uma possível correção, né? Fez uma tendência bem interessante, bem saudável aqui. E aí, baita candle, muito forte, chegou a quase 1% de queda. Então aqui em relação a pontos, foi uma variação de 1.500 pontos, é muita coisa. Pensar em reversão também pós-notícia é extremamente perigoso. Fez um pullback agressivo, não vou vender aqui, tá? Precisa preencher alguns critérios que não foram preenchidos.
O movimento quebra a média de 20, passa por cima. Pensar em compras aqui também, eu acho que até alguém chegou a perguntar na hora. Eu falei que não tinha risco retorno para retração do dia, que a gente tem que considerar a retração. Estava aqui na região de primeiro nível de retração, tinha a questão da média 50. Enfim, não vale a pena esse 30 aqui para se comprar. E aí, diante desse movimento enorme desse candle vendedor, como que eu vou caçar compra sabendo que o movimento comprador tá essa lentidão toda, né? Tá muito lento para subir. Para cair foi rapidinho. Um piscar de olhos, 5 minutos, caiu isso tudo. Para subir, isso aqui tudo. E aí o movimento não conseguiu subir. Não conseguiu. A gente vê que fez esses topozinhos aqui, quebrou a 20 para baixo de novo, então a gente começou a ver a 9 e a 20 sem tendência. Sinceramente, nem quis mais acompanhar esse movimento, porque tende a ficar travado. Eu não esperava que fosse renovar fundo macro. Eu isso até esperava, talvez, vai ter esse fundo aqui, beleza. Mas renovar o fundo do ano de novo, aí já era demais. E aí o movimento ancorou na 50. A 50 conseguiu meio que reagir, jogou para baixo. Possível pullback, pode ser. Não esperava que fosse reagir aqui, então. Possível pullback de venda, tá? Aqui. Então, houve um rompimento da mínima. Ou, se a gente considerar o fundo, não foi rompido, né? E aí a gente vê que esse fundo aqui tá difícil de passar. Então, seria talvez interessante esperar passar por ele depois de um pullback. Só que se a pessoa esperasse fazer isso, não teria gatilho bom, tá? Então, se a pessoa esperasse, aqui não tem reversão, pullback e vender, não deu bom gatilho de venda aqui nessa região. E o preço só caiu. E aí pegou a liquidez, que infelizmente foi ruim, né? Infelizmente de ter pego esse fundo aqui. Muitos stops alocados. Principalmente por causa do dia de ontem, que deu indicação de força de correção. E aí o movimento foi muito forte dessa barra de stop, seguido por outra. Esticou. Pensar em reversão aqui, perigoso, porque ainda poderia ter mais liquidez para cair. Fez pullback, pensar em venda aqui se fosse esse candle 99 nem acionado, foi, então não faço. Já era quase fim do dia, ancorou na média 20, fez um pullback como se fosse de lado aqui e renovou o fundo de novo, fechando próximo da mínima, infelizmente. Esticado pra caramba, renovando o mínimo macro de novo. E aí, já aproveitando para falar a questão já do macro, do índice e do dólar, situação tempo gráfico mensal do dólar, o que aconteceu? Tá triste, a situação está bem triste. Deixa eu ver aqui se tá ativado Ctrl J, Ctrl K. Não? Então é o gráfico sem interferência de juros, etc, inflação e blá blá blá. Situação mensal aqui muito, muito tenso, porque a gente tem a CLT, né, que poderia segurar como resistência. Aí eu comentei que pelo menos até o mês anterior não estava indicando um rompimento. Aí vem esse mês, primeira semana de junho, e dá esse susto aqui, tentativa de rompimento. O que mais me preocupa agora é que está muito próximo dessa resistência de final de 2022. Então aqui, infelizmente, a gente está na cara de uma região muito importante, que se romper, aqui já é 5,50. 5,50 aqui, ó, preço importante. Então me preocupa porque a questão de diferença de pontos, né, 150 pontos. 150 pontos é pouca coisa. Se quiser, faz em uma semana, 2 dias. Se quiser, explode aqui, pega essa região e pega a liquidez que aqui tem, né? Porque tem muito tempo que não testa isso aqui. Vai fazer 1 ano e meio. E aí praticamente vai testar de novo. Então imagina o tanto de stop que vai ter aqui. Ou também pode servir como resistência, claro, né? Que a gente nunca sabe se uma resistência ou suporte vai servir como liquidez ou vai respeitar como escora, né? Bloqueio. Então aqui é uma região importante. Tenho que tomar muito cuidado. E será que vai chegar? Será que vai chegar esse mês? E aí o que eu vou ter que fazer em relação a isso? Eu vou ter que marcar um caixote aqui, já no meu gráfico oficial, porque sabe-se lá o que vai acontecer esse mês. Porque pode chegar numa região aqui. Eu vou deixar até de cor assim, preto mesmo, para ser um alerta terrível, que essa região aqui é luto pro dólar, porque passou aqui, é mais de 5,50 e chega a R$6. Aí aqui é possível região, então, de bloqueio. E aí, voltando aqui para esse gráfico que a gente tem. A gente tem aqui o movimento. E aqui em relação a candles, né? Aí eu já não acho interessante, porque ao longo desse ano todos os candles estão sendo positivos. E aí, lembrando, não é uma sequência saudável o movimento fazer isso. A gente não tem historicamente uma sequência que fale, nossa, vai dar certo. Aconteceu lá na época de Dilma, né? A gente teve aqui, vamos ver quantos candles? 6. Nós estamos no 6º, então a gente pode ter uma sequência igual aqui, que inclusive explodiu, né? A era ali da Dilma. E se copiar esse movimento, estamos aí.
chegando a R$ 6 daqui a pouco. E aí, mas lembrando, depois de 6 candles, houve uma trava. E aí voltou a subir de novo. Então, de qualquer forma, é uma sequência que tem que ter atenção, porque não é normal de acontecer. E quando acontece, é uma indicação que uma correção pode acontecer a qualquer momento. Tem isso para ressaltar. Em relação às médias aqui, tomar muito cuidado, porque se esticar demais, a gente vai ter o IFR no mensal ativo, que a última vez que aconteceu foi naquela época da pandemia, tá? Aconteceu também lá em 2018, que depois teve uma correção. Aconteceu aqui em 2015, também teve uma correção depois. Então, se atentem ao LS, LS não, IFR aqui do mensal, porque se chegar, a gente pode ter um bloqueio aqui, junto com essa questão de vários candles aqui, 6 candles subindo, não é algo normal, junto com a questão do IFR. E aí vem uma questão da resistência, né? Uma resistência muito próxima, que é básico de resistência, é uma região onde que tende a ter defesa vendedora. Básico. Não sei se será rompido, ou se vai servir como liquidez, né, no caso. E aí, em relação a esse fundo duplo que a gente teve do movimento aqui, deixa eu desenhar. A gente teve um fundo duplo. O fundo não foi igual, né? Já teve um fundo mais alto, mas se eu marcar, vamos supor, o espelhamento desse movimento, essa última pernada, tem alvo lá em cima. Tem alvo lá em cima para chegar ainda. Então a situação tá complicada aqui no tempo gráfico mensal. E aí do mensal eu vou pegar essa região que eu tenho aqui de resistência. E eu já coloquei no meu gráfico oficial. Já agora em relação ao semanal, a situação piora mais ainda. Piora porque eu disse na semana anterior que a média de 200, né, poderia servir como possível resistência. A gente tem uma trap zone aqui, só que infelizmente a 200 acabou essa semana fechando acima dela, muito forte, muito esticado. Só que alerta, IFR já está ativando em relação ao semanal. A última vez que ativou, sempre ressalto, respeita muito. Está muito esticado aqui, então fica bem claro para mim que pensar em movimentos de compra ainda está complicado. Eu vou ficar de fora de muitas operações de movimento comprador, porque o macro graficamente não é uma situação saudável para movimento de compra. Se for pensar em compras, tem que ser com alvos mais curtos. Então o semanal fechou extremamente longe da média 20 o fechamento. Com IFR ativo, nós estamos aqui muito próximo de região que teve pavio de defesa muito vendedora aqui atrás, lá em 2022. Então, região que eu não vou caçar compras, infelizmente não vou. E o movimento aqui, se eu marcar em relação a esse último pivôzinho, jogando para cima, tem alvo lá em cima ainda, infelizmente. Então, tudo aqui contraria o gráfico, porque está esticado, mas ainda assim tem sinal de que o movimento está querendo subir ainda, tá? E aí, em relação ao gráfico oficial do semanal aqui, algumas coisas eu vou precisar atualizar, outras marcações são de tempos gráficos maiores, mas esse caixote aqui, ó, que eu tinha marcado, eu ainda vou deixar, porque pode ser rompimento falso. Fechou acima desses 2 candles na sexta-feira, né? E aí pegou essa liquidez, então eu vou deixar porque pode ser rompimento falso, pode voltar. Então eu vou deixar esse caixote, enquanto estiver fechando muito próximo, ainda pode ser rompimento falso. É importante que feche longe e não fechou. Então eu vou deixar esse caixote aqui marcado. Recomendo que vocês tenham também. E aí em relação ao diário agora, apenas ressaltando as informações que estão bem terríveis, o movimento de se o semanal está ativado, o diário também está ativado o IFR. E aí a gente teve aqui uma situação de um fundo duplo dentro desse movimento. Se eu marcar aqui um espelhamento, o último alvo foi cravado, então algumas confluências para dar uma trava aqui, tá? Em relação ao diário também, a gente teve um candle muito forte na sexta-feira, algo que não era visto, vamos dizer, em relação ao tamanho aqui. Esse dia 1,78, acho que aqui foi mais, hein? 2,33 de variação. A última vez que teve uma variação tão forte assim, acho que nem esse dia aqui. Aqui não foi também. Não lembro, viu? Não lembro a última vez. Tem muito tempo que não teve variação tão forte. Uma variação entre máxima e mínima de 2,33 é muita coisa mesmo. Muito longe, não vou caçar compras, ressaltando, não vou. E aí em relação à VWAP, a VWAP do mês de... eu vou ter que mostrar mais pelo 60 que é mais bonitinho, para mais fácil de se ver. O diário aqui, esse movimento acabou então formando um fundo duplo. E aí quase que fez aqui um respiro de rompimento. Pegou a liquidez desse movimento. E o pior de tudo, que tinha feito um padrão 1, 2, 3, que eu falei que se a mínima fosse rompida, a gente poderia ter um movimento acionado desse padrão. Só que na hora que a mínima foi rompida, praticamente foi a volatilidade da notícia. Foi e voltou. Voltou, explodiu. E aí, ao longo da tarde, rompeu essa máxima aqui,
acionou stop de muitas pessoas que estavam aqui vendidas e deu-lhe mais liquidez para o movimento subir. E um detalhe importante que ativando o Ctrl J, Ctrl K, a gente vê que os topos, né, são diferentes, porque olha só, se eu mudar aqui, esse topo aqui está mais baixo, que é o gráfico que eu olho, que aqui não tem os cálculos, não tem juros, etc. Agora, se eu ativar, já passa o topo ficar aqui. E aí a gente pode ter tido esse motivo também. Pessoas olham esse gráfico também, sabe-se lá quem olha tal tipo de gráfico. E a gente tem aqui uma região que acabou sendo pega no final da sexta-feira, uma região importante que não tinha sido testada aqui e nem aqui. Então, precisou testar, né? Região importante de liquidez. Pegou mais uma região aí. Lembrando, não vou caçar operações de compra, infelizmente. Cenário aqui em relação ao gráfico que eu olho, sem os cálculos. Pode ser região de trava, porque nós temos aqui topo, não tá batendo 100%, mas a gente pode considerar também, né, ignorando o pavio aqui, como se fosse uma grande região, um caixote, né, que não tem como eu fazer esse desenho. O Profit não tem essa opção de caixote dessa forma. Então pode ser também mais um fator aí de trava, junto com região que está chegando, quer dizer, que já passou dessa região aqui, mas pode ser um rompimento falso, e uma região muito maior que ainda não chegou, que está lá em cima, caso venha testar, uma região de trava. E aí lembrando que esse movimento aqui, olha como que foi complexo naquele período. Essa região foi tão chata naquela época, quando eu já fazia estudo semanal, 2022. Muito travado, uma lateralidade assim, impossível de se trabalhar. E essa região desse topo aqui foi um topo que criou muita liquidez junto com esse fundo, só que o fundo acabou sendo rompido. E aí tem tudo talvez para buscar essa região, infelizmente, do topo. Se for pensar assim, qual que é a próxima região muito forte de liquidez? É o fundo? Não. É aqui? Já pegou. É aqui. Próxima região com muitas ordens. Aqui. Simples, infelizmente. E aí o cenário aqui em relação aos 60 minutos. Aí já aproveito para falar em relação à VWAP. VWAP do mês anterior não foi testada. Se a gente for ver, lembrando, né, historicamente, quando isso acontece, a gente tende a ter meses seguintes buscando a VWAP, se não o mês seguinte, no caso atual. E a VWAP agora está mais longe ainda, lá embaixo. E também não é normal da VWAP do mês em relação ao dólar ficar tão longe assim. A VWAP do mês também está longe, muito longe, 80 pontos. E aí vem um fator também, canal de Kelt nesses 60 minutos aqui, muito forte. A gente vê que tinha uma LT, isso aqui pode ser exaustão, eu falei isso na aula, exaustão de deriva, exaustão de canal. Esse movimento pode voltar para dentro do canal e testar agora essa região de fundo, tá? E tá muito com cara disso, o movimento que foi esticado, pelos exemplos que eu tenho nos slides, tá muito parecido. Muito, muito parecido. Eu tenho exemplos lá de 60 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos, quando esses rompimentos aqui acontecem. Aí, em relação a 60 minutos, algumas coisas eu vou precisar deixar marcado. Vou deixar marcado isso aqui, é CLT, recomendo que vocês tenham. Vou copiar para baixo, vou deixar marcado aqui também mais ou menos. Vou tirar esse caixote aqui, não me importa mais. Vou deixar esse fundo desse caixote aqui, que vai ser interessante. Vou deixar aqui como esse topo que foi rompido assim, explodiu, né, na sexta-feira. E esse caixote maior, lembrando, é porque rompeu uma região lá de 2023, tá? Essa região toda aqui, uma região muito importante que pode ser rompimento falso. Então, vários fatores aqui, infelizmente, para não procurar compras. E aí vem também a questão do LS, que não é normal ativar, ativou no 60. Ativou. E a última vez que a gente teve ativado aqui foi 31, foi rolar de contrato, né? A gente teve um movimento bem travado depois. Então, tomar cuidado com essa questão do LS, por mais que... o dólar pode explodir? Pode, mas infelizmente, graficamente, não é um movimento saudável. E aí, em relação a esse movimento que nós tivemos aqui, que isso aqui praticamente foi um grande pivô, um retorno em V, se eu pegar daqui pra cá, jogar pra cima, o último alvo foi cravado com sucesso. Região de confluência ali também, cravado com sucesso. Então, assim, se eu for pegar também em relação a esse último espelhamento para cima, primeiro alvo também cravadinho. Então, região de possível trava. Ondas de Elliott aqui eu posso ver. Sinceramente, dólar não gosta de ver ondas de Elliott porque fica muito travado. Sempre fica muito travado. Dá umas pernadas loucas aí do nada, mas depois volta a ficar muito travado. Então, não gosto de ver ondas de Elliott aqui em relação ao dólar. E aí, em relação ao gráfico oficial, então, tenho marcado essas regiões aqui, lembrando o canal.
Amanhã a gente já pode ter um gap. O gap de manhã vai ser muito interessante porque pode ser um gap de continuidade. Porque lembrando, sexta-feira à tarde muitas pessoas podem não ter visto o movimento. E aí vai gerar um volume ainda de força compradora pro dólar. Pode acontecer isso no gap de amanhã. Mas eu não vou caçar compras. Independente do gap, se for um gap de alta, pode ter um retorno para dentro desse canal. E isso confirmar uma exaustão da deriva. Relembrem, caso tiver dúvida, essa questão é uma situação bem interessante analisar isso de exaustão de deriva, tá? E aí nós tivemos os últimos candles muito fortes, muito forte aqui de força compradora. Falando em relação ao 15 minutos apenas pra gente ver como que tá muito esticado, o LS está ativo também. Médias super inclinadas para cima e aí para prejudicar a situação, 5 minutos. Nossa, as médias estão lindas. Antigamente eu vi isso aqui como um cenário maravilhoso para pensar mais em compras, né? Porque eu via as médias todas abertas para cima e via, poxa, agora tá confirmada a tendência. Só que aí na hora que a gente dá um zoom diferente aqui, a gente vê que não só está em tendência, como está em super, mega, ultra, power tendência. Aí você já está comprando topo, criatura. Olha como é que o movimento já está esticado. Olha para trás. Comprar aqui, ok. Comprar aqui, beleza. Agora tá ficando caro. Meu Deus, tá caro, tá caríssimo. Então, nossa, as médias estão abertas, tendência de alta. É tendência de alta, sim. Mas não é o momento de se comprar agora. Graficamente focado para day trade, não é. Ah, você quer pegar swing trade ou buy and hold? Compra, vai. Compra. Mas day trade, infelizmente, não é. E aí vem o Keltner agora para me ajudar, me auxiliar, que antes eu não tinha Keltner. Então imagina isso aqui não ter essas linhas. Eu não tinha, então, um indicador que mostrava para mim uma fronteira do gráfico. Tipo, eu estou numa fronteira. Uma fronteira, uma parede. Uma parede isso aqui, que raramente esse negócio vai trabalhar por cima dessa parede. Então para que eu vou caçar operações se eu estou brincando de operar em compras na parede? E aí o Keltner veio para me ajudar. E desde a primeira vez que eu descobri Keltner, que foi o Bunny Trader, lá em 2021, quando eu cheguei, foi um dos primeiros indicadores que eu comecei a adotar. Eu nunca mais tirei ele do gráfico. Uma fronteira muito importante para mim, todos os tempos gráficos nessa configuração que eu uso, tá? Então não ignorem isso, não ignorem. Ah, deu compra, que bom, aí andou mais 30 pontos amanhã e atravessou Keltner, que bom. Você operou um dia atípico, porque dias normais, infelizmente, isso aqui não tende a acontecer. Então, em relação a amanhã, a gente pode ter outros tipos de gap. A gente pode ter um gap de exaustão, abrir aqui. Aí vai ser um gap que já indicando que o movimento de sexta-feira foi bem cansativo mesmo. Já deu assim um sinal de cansou. E tem a questão de setup do IFR, tá? O setup do IFR vai estar ativo já logo amanhã, 60 minutos, diário, enfim, vários tempos gráficos. E então a gente pode ter esse tipo de gap, esse gap de exaustão, e a gente pode ter aquele tipo de gap, o gap dinâmico? Pode, mas eu acho bem difícil isso acontecer, hein? Pra acontecer isso tem que sair uma notícia muito linda, maravilhosa antes do pregão, porque vai ter que abrir aqui embaixo. E isso aí são muitos pontos, quase 60 pontos, eu acho bem difícil isso acontecer. Então o gap deve abrir nessa região, se não abrir acima, tá? Infelizmente pela questão que sexta-feira pelo fim do dia pode ter gerado um movimento que muitas pessoas não pegaram oportunidade. Aí entram os atrasados, desesperados, fundos, largando posições e etc. Então o movimento esticou bastante aqui e eu não vou caçar compras. Já em relação ao índice, aí eu prefiro olhar o Ibov antes, a situação está bem complicada também. A situação do índice aqui no gráfico limpo, a gente vê que no macro é uma tendência de alta. A gente consegue identificar muito fácil isso, que desde lá dos primórdios, lá de 96, 2000, vai subindo. O macro vai subindo. Isso aqui no S&P, várias bolsas. Mas no meio do caminho a pessoa sofre, e sofre bastante. Isso aqui é uma situação de pessoa que buy and hold, né? Compra e deixa no inventário para os seus filhos e netos e bisnetos. Esquece do gráfico. A situação aqui, olhando mais recente entre anos, né? Recente 4, 5 anos. Canal de alta, confirmando o movimento. Em movimento, olhando agora mais nos últimos 3 anos, a gente teve um Okoi aqui, linha do pescoço, rompimento com barra de ignição muito forte em novembro, uma barra de exaustão em dezembro, e aí o movimento corrigiu, mas isso foi uma demora muito assim horrível, janeiro desse ano, fevereiro, março. Abril finalmente rompeu a mínima de dezembro e aí veio o volume começando a aparecer. Olha o mês anterior, lapada. Mês anterior muito forte. Só que a correção, assim, as pessoas estão apavorando muito, gente. Na hora da euforia,
pouco se, assim, ninguém tem medo, né? A galera gosta de comprar topo, comprando topo, topo, topo. E o negócio só subia, 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 muitos pontos. A correção tá uma correção normal e é uma correção acontecendo em 6 meses. O movimento de alta explodiu em 2 meses. A correção tá precisando de 6 meses para corrigir 50% do movimento de alta. E aí as pessoas, nossa, luto, Ibov volta para 100 mil, 110, não sei o que, não sei o que. Calma! Movimento de correção só, calma. Por enquanto é só correção. Vai, na hora que chegar esse fundo aqui, aí a coisa fica pior. Não chegou, não tem sinal de que ainda vai chegar. Então, se for olhar em relação a essa última pernada de alta, criaturinhas, nós estamos na cara do 61 de retração que nem foi testar. Nem testou ainda, vai testar talvez. Então, em relação a preço, para quem gosta de trabalhar com preço exato, isso aqui é 120 mil praticamente. Ainda não chegou, Ibov não chegou. Tá na cara, mas não chegou. Então, tem espaço para corrigir mais. Então, é apenas uma correção normal, não nada assim de apavorar. De média, também não tem nada para apavorar. Inclusive, é uma correção ainda saudável, porque a média de 20 estava muito longe aqui em dezembro, quando acionou o setup aqui, algo que não é comum de acontecer. Pelo futuro estava pior ainda. Se eu abrir aqui, o futuro estava bem pior. Peraí. Dezembro. Aí subiu mais um pouquinho. Agora Ibov não. Ibov tocou na linha. Então ficou muito longe da 20. A 20 está aqui embaixo. Então vai coincidir com região de retração, correção. E tem a questão de fair value gap, né? O fair value gap do mensal, olha o desbalanço que teve do preço aqui. Que absurdo. Nós tivemos um aqui atrás também, ó. Mas foi preenchido, ó. Então, esses desbalanços em tempos gráficos maiores são muito fortes de ser preenchido. Vou dar outros exemplos. Aqui atrás. Mensal. Olha a barra de fevereiro, março, na verdade, de 2020 da pandemia. Criou um desbalanço muito forte. Depois que aconteceu, preencheu. Nesse movimento de alta, criou um desbalançozinho aqui, ó. O que aconteceu? Testou. Beleza. Nesse outro movimento de alta, criou um outro desbalanço. O que aconteceu? Desceu, testou. Beleza. Vamos ver em outro que teve muito forte. Aqui teve um pequenininho, foi preenchido. Beleza. A queda foi ótima, saudável. Alta, saudável. Queda, saudável. Alta, também no geral saudável. E aí nós tivemos aqui, começou a ter de novo. Lembrando, a gente teve um aqui. Já mostrei que já foi testado. E aí agora nós tivemos essa questão de novembro, né? Que está sendo preenchido. Então está numa região normal de preencher, porque criou um desbalanço. Nada de criar pânico por enquanto. Em relação ao semanal, agora, a situação de força vendedora era até normal que viesse a acontecer. Olha como que a 20 ancorou. E esse movimento aqui, inclusive se a gente olhasse o nosso operacional, seria gatilho se fosse olhar pelo mensal, né? Entrar pelo mensal. Vamos ignorar que isso aqui é mensal, é 5 minutos. Isso aqui a gente vê que é uma área de força vendedora, tá? Vê que é uma área de força vendedora, ancorou na 20 bonitinho, caiu mais. Só que agora já está chegando em uma região que pelo diário já está alertando, né? Opa, cuidado, pensar em vendas não dá, né? Porque já está muito no fundo, está barato demais. Olhando pelo gráfico do diário. E aí vem a questão que eu falei do 61 de retração. Terceiro nível de retração, vem o IFE que está ativando o diário. Motivos para não pensar em vendas e troca de polaridade. Então, região normal que vem a travar. E aqui nós temos vários fair value gap que a gente consegue ver pelo semanal, que é tudo um grande... quer dizer, a gente consegue ver pelo mensal, né? Que isso aqui é tudo uma coisa só. Então, assim, a correção normal, só que já está um normal, cuidado. Aí, se eu marcar em relação a esse movimento em V, em A, na verdade, que fez aqui, e jogar para baixo, primeiro alvo aqui. Então, coincide com retração, com IFR, área de possível alerta, que aqui já está uma região que já está caindo demais, sobrevendido demais. E aí, em relação ao semanal, acho que era só isso, e vamos lá para o diário. O diário do Ibov. E lembrando, tá muito parecido tudo isso aqui que eu tô falando por enquanto em relação ao futuro, tá? O futuro, deixa eu só ver se a retração já pegou. O futuro já pegou, mas a gente tem que considerar mais em relação ao Ibov, porque o futuro tem a questão de vencimento de contrato, tem a questão de juros aqui, juros não, da especulação, o valor é diferente, então o Ibov é mais importante, tá? E aí, em relação ao diário, a gente vê que passou da média 200 de forma muito esticada, até demais, está em região de sobrevenda, então... Mais um motivo, lembrando, eu não vou caçar operações de venda, não vou. E aí a gente teve um canal aqui, que infelizmente, vamos ver,
Infelizmente não, porque está na região ainda. Está tentando romper a LT inferior. E isso não é normal, tá? Isso não é normal. E aí, em relação às pernadas, a última pernada tão forte que a gente teve foi essa aqui. Se eu marcar desse movimento, a projeção já foi. Então, a gente tem aqui uma pernada igual. Se eu marcar em relação aqui, também já é uma região de possível trava. Tem a LT. Então, aqui, assim, alerta. Cair mais pode cair, mas não tá saudável. E aí vem a questão de candles e trollou bastante. Só que uma trollagem que não foi bem uma trollagem. Porque a máxima aqui, que a gente teve um engolfo, né, na quinta-feira, um candle que engolfou 4 dias para trás, não foi testada. Então não houve a confirmação desse engolfo. E aí o movimento já anulou, formando agora um Bear 180. Só que um Bear 180 em região de fundo, isso aqui é cara de ignição? Não é, não é. Isso aqui é a cara de candle já de exaustão dessa pernada aqui. Um volume muito grande. Vamos confirmar se o volume foi grande aqui? Foi grande. Infelizmente. Então, critérios aí, mais critérios para infelizmente não caçar operação de venda. Pensar mais em operação de compra. Eu posso não vender, então? Quer dizer, nunca vou vender? Posso, renco, mas alvos mais curtos. Alvos mais curtos. Tá? Aqui em relação aos 60 minutos, aí já tirando aqui, a gente vê que essa região tá travando bastante, né? E pode ser que esteja formando será? Será? Alargamento? Tá com cara, hein? Alargamentozinho aqui. Opa, vou marcar melhor. Alargamentozinho de toba, que essa região pode formar algo até pior, que é uma lateralidade. Então, por mais que a gente vê que o índice, nossa, o índice rompeu o fundo, o futuro caiu muito mais, né? Porque tem hora final, tem uma diferença de 1h30 ainda em relação ao Ibov. Olha a queda aqui, 0,66. O Ibov fechou antes, o Ibov não teve, então teve divergência de fundo. O Ibov fechou bem próximo em relação ao mínimo do ano, bem próximo, sem coisas assim, sem muita diferença, 0,15, pouca coisa, mas o futuro já foi 0,66, já é muita coisa, divergência então de fundos, tá? E isso é muito importante porque essa semana vai ter vencimento de contrato. Vencimento de contrato, e os dois geralmente ficam próximos nesses últimos dias, a variação fica próxima. Então a gente vai ter já amanhã o índice com divergência aqui, com fundo muito maior e o Ibov não tanto assim. E isso aqui foi uma coisa que estressou bastante aqui atrás, nessas tentativas aqui em março de romper esses fundos, porque o índice estava rompendo já e o futuro não. Aí acontecia, rompimento falso, movimento voltava. Várias vezes eu falava isso, aqui atrás, infelizmente. Então isso pode atrapalhar de novo, tá? Nós estamos tendo uma questão de divergência aqui. E aí, em relação aos 60 minutos, vamos ver por médias. Aqui a gente tem a Keltner, né? Keltner mais um motivo, igual o dólar, praticamente. O IFR está ativo, então o setup do IFR já vai estar acionado amanhã. A média de 20 já está começando a ficar flat, então nós não temos tendência aqui em relação a 20. E nós temos uma divergência muito ampla em relação a 20 a 200. Então aqui é um cenário que fica bem complicado para se pensar em vendas com tendência, tá? E aí a VWAP em relação ao mês anterior fechou muito longe da VWAP. Deixa eu abrir aqui o futuro. Fechou muito longe e a gente vê que historicamente, mês de novembro e dezembro, a gente teve o retorno até VWAP. Então não sei se vai acontecer esse mês que vem, agosto. VWAP está muito longe. Eu ainda tenho marcado, inclusive, aqui o nome, VWAP de maio. E aí em relação ao gráfico oficial, marcações aqui que eu tenho. Vamos lá. A linha aqui que está passando é o canal, que eu tenho que lembrar que é uma região de canal. Em relação aqui aos fundos, eu vou deixar essa marcação. Eu vou também copiar e jogar para cima, que pode ser do alargamento. Aqui, o Ibov tá até mais bonitinho do que o índice futuro. Vou tirar esse caixote, vou deixar esse caixote aqui de cima. Vou deixar esse aqui de cima também, que pode talvez chegar. E aqui para a parte de baixo, caso retorne, nós temos uma região aqui desse fundo, que pode ser rompimento falso, tá? Pode voltar. LS está ativo, tem Keltner aqui. Se eu for pegar a projeção da primeira barra dos 60 minutos, é região de primeiro alvo. Então, assim, projetando para baixo, meio que é uma região de possível trava. LT, então a gente pode ter um rompimento falso e a divergência do Ibov dos fundos, né? Então, marcações que eu recomendo que vocês tenham. E mais aqui para baixo, eu já não tenho mais nada, tá? Próximo, infelizmente,
é tudo muito longe. É dezembro, novembro, então não tenho nada com marcação tão confiável. Mas um detalhe importante, deixa eu ver aqui o diário. A gente teve aqui um movimento bem estranho em novembro do ano passado, uma deriva, né? Que foi uma travazinha que deu uma trava subindo, né? Caiu subindo, que pode ser uma região de bloqueio, né? Mas tem várias confluências aqui junto que eu já tinha falado. Então o preço pode travar aqui. A 9 está longe da 20. O preço está ancorado só pela média de 9. E é normal que a 9 fosse reagir, tá? Isso aqui é uma reação normal da média de 9. Vamos pensar que isso aqui fosse 5 minutos. É uma reação normal. Nada estranho. Tocou nela depois de um tempo você testar, ela tende a reagir. Só que agora o preço pode ficar travado. E aí, em relação ao 15, só para deixar mais fácil a visualização aqui desse possível alargamento, vamos melhorar isso aqui. Tá bom. Aqui, possível alargamento. Essa região desse caixote que eu tinha marcado. Lá de cima também. Média aqui a 200, praticamente estava sem tendência, aí do nada teve essa reação. Então, tá com muita cara de respeitar esse fundo aqui. 5 minutos de gap que a gente pode ter igual o dólar. Tomar cuidado, né? Porque pela questão do movimento do final de sexta, a gente pode ter um movimento de baixa de novo. Mas pode ser uma baixa só para dar oportunidade para quem não pegou o movimento de sexta e voltar. Gap de exaustão é bem provável que tenha, tá? Um gapzinho de alta. De exaustão do movimento, porque esticou bastante aqui na sexta-feira. E um gap dinâmico? Pode, mas vai ter que subir bastante. Bastante mesmo. Vai ter que abrir aqui acima da 80, 800 pontos, será? Acho difícil, hein? Acontecer uma coisa dessa. Mas se acontecer, já fiquem alerta que pode dar os setups em relação ao gap dinâmico de Fab 4 e de pullback, nos dois. Se acontecer. Acho difícil. Um movimento aqui, e aí falando... Deixa eu ver o que mais. Da questão de bandas de Bollinger. Acho que não tem necessidade de falar de bandas de Bollinger, não. Mas, vou falar. Pera aí. O cenário, né? Esse cenário aqui, infelizmente, em relação ao índice, aquele setup de fecha fora e aí acaba acionando o movimento de tendência. Fechou fora aqui, depois de um mercado lateral. E aí, desde esse movimento desse final aqui de meados de maio, queda, só queda. Normal que isso aconteça. Só que agora as bandas já estão muito abertas. Já começa um sinal de que vai começar talvez a travar, tá? Em relação ao índice, isso aqui. E aí, em relação ao dólar, a gente teve no tempo gráfico, acho que semanal. Deixa eu ver aqui. Semanal. A gente teve ativação aqui nessa semana. Ativou na semana seguinte e desde então o movimento só sobe. E mal testou o fundo aqui da semana que ativou, tá? Então o setup é muito forte. E as bandas nem estão tão abertas assim, elas podem abrir mais. O diário aqui, o mercado não dá pra pensar isso, porque não teve um mercado lateral antes. Então, bandas aqui também confirmando essa tendência muito forte que a gente está tendo os dois ativos. E aí, falando da questão macro, lá fora, a gente não teve aquele movimento forte no fim do dia da sexta no índice, S&P. Então, foi algo mais local. E aí, em relação ao gráfico, né, o candle, foi esse, lá no S&P, um doji, em região de topo, de máxima histórica. Dow Jones, que é muito importante a gente comparar, está tendo divergência em relação ao S&P. E não é muito interessante que isso aconteça. Então, enquanto o S&P está no próximo do topo máxima histórica, o Dow Jones não está. O Dow Jones está fazendo retração aqui para talvez voltar a cair. E aí vem Nasdaq. Praticamente, então a gente vê que o S&P está sendo puxado por quem? Nasdaq, setor de tecnologia. Vem dólar explodiu na sexta-feira. Voltou aqui para a região da CLT. Voltou para a região acima da média 200. Um cenário aqui que respeitou esse fundo. Complicou bastante. O nosso EWZ caiu, sangrou lá fora, mas ainda é região de LT, ó. Região de LT. Então pode respeitar também, tá? O minério de ferro fez um mega pullback em relação à média de 20, pode voltar a cair, infelizmente. E ainda muita atenção, tá? Porque isso tá puxando muita Vale ultimamente. O petróleo fez um movimento até saudável na sexta-feira, uma correçãozinha aqui, de boa. Aí vem o VIX. Olha isso. Olha o VIX. Que estranha. No movimento que teve alta volatilidade nos juros americanos, no S&P, não houve sequer um movimento forte no VIX, índice do medo. O índice do medo cagou para o movimento de sexta-feira. Continua normal, na calmaria, calmaria até demais. Que loucura isso.
Loucura, loucura, loucura. E isso fica mais preocupante, porque se realmente foi uma calmaria antes do terror, na hora que chegar o terror, o nosso índice vai pra onde? Vai para o magma da Terra? Porque enquanto está aqui na fase de correção, a gente não está aproveitando o movimento de alta, vai pra onde o índice? Então, quando começar o terror? Estamos ferrados. Enfim, olha o movimento dos juros americanos, o que fez? A explosão do movimento. Só perde para essa barra desse dia 10 de abril aqui. Voltou a respeitar a LT dos fundos. Então, deixa eu tirar aqui. A LT dos fundos está muito forte. Oxi. Deixa eu ver que marcação que é que eu sempre... Essa aqui. A LT desses fundos aqui está muito forte. Isso, juros de 10 anos, de 30 também, respeitando. Deixa eu só mudar agora a posição da LT. Assim, tá respeitando. O ouro teve um movimento de queda muito forte, mas é região de suporte. Nvidia, que tá puxando demais. NASA, que não para de subir esse negócio. Não para. Não para, não para, não para. E aí nós temos aqui... falar agora a questão de algumas coisinhas que aconteceram na sexta-feira. O foco principal realmente foi o payroll, mas... Comentários aqui em relação à sexta-feira. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sexta-feira, dia 7, a gente teve o foco da semana, né, que foi a questão do payroll, e aí eu tava vendo vários comentários de analistas, de uma galera. Na quinta-feira, quer dizer, o dia anterior já tinha muita notícia positiva, na quarta também, que a quarta foi a prévia do payroll, que é o ADP. E aí vem o payroll. O payroll veio muito ruim, primeira reação, nossa, muito ruim, péssimo. Só que o payroll é um relatório muito detalhado, e aí vem a questão, as dúvidas. O que confiar mais? Porque na hora que vai ver os detalhes do payroll, né, a gente vê algumas informações muito estranhas. O ADP, na quarta-feira, veio muito bom, veio abaixo do esperado, ótimo. E aí vem o payroll e explode. Aí tem várias coisas para citar, de curiosidade para vocês, porque vai girar em torno de como que os grandes players irão analisar e interpretar isso. Então vamos lá para algumas interpretações que eu achei muito interessante. Apenas por comentário aqui, ó, ganho médio por hora, vê acima do esperado, ou seja, a hora está mais valorizada. Taxa de desemprego aumentou, então tem mais gente desempregada. Como assim? Aí vem a questão, relatório de emprego veio muito mais do que esperado, estava esperando 182, veio 272, quase 100 mil a mais. E detalhe, foi revisado de novo no mês anterior. Então assim, primeira coisa, essa questão de já tem meses que estão revisando o dado do mês anterior. Então, o que a gente pode esperar? Que mês seguinte também vai revisar esse dado aqui. Não deve ser 272, deve ser menos. Tá? Primeira coisa positiva, um pouco positivo. Segundo, mais gente desempregada e muitas vagas criadas. Calma aí, que vagas estão sendo essas criadas? Aí vamos lá para os detalhes dessa questão. Porque foi a única coisa que interferiu mais na sexta-feira. Não teve outra notícia, porque o Brasil teve a questão da fala do Haddad. E aí, falando da questão que na hora que saiu a notícia, foi a primeira reação. Veio muito acima do esperado as vagas. Na hora, os juros lá fora explodiu, tá? Juros explodiu. Aqui também, sentiu demais. Foi índice para baixo, dólar para cima, é reação normal. Primeiro momento que vem é uma reação normal. E aí, precisa agora ler o relatório. E aí, começam o pessoal comentando, alguns aqui que eu copiei. Não são apenas brasileiros, também acompanhei fechamento de gringos. E aí nós tivemos a questão do relatório mais detalhado, o número de vagas de emprego, o resumo que a gente viu, subiu. E que o desemprego também subiu. Então, como tem mais vagas, se tem mais desemprego? Então, vamos ver com detalhes. Aí vai ver o relatório completo e a gente vê que, como assim? A vaga mais importante, que é o full time, para quem não sabe, full time é tipo 8 horas trabalhadas por dia. As vagas simplesmente reduziram mais um mês. Então, o número de trabalhadores full-time, que são as vagas que recebem bem, que são as mais importantes, caíram 625. E houve uma criação das vagas part-time. Para quem não sabe, part-time é como se fosse de estágio. Tipo, você pode trabalhar 4, 6 horas. É vaga que você pode ter 2, 3 empregos, se você conseguir no mesmo dia, 3 empregos part-time. Mas é muito difícil de uma pessoa full-time conseguir outro full-time. Então, assim, part-time você consegue ter mais de um emprego. Então, uma pessoa pode estar ocupando 3 vagas. Diferente de um full-time. Full-time é mais difícil você conseguir 2 empregos de 8 horas no dia. Então, a gente tem aqui uma situação de mais vagas part-time. Então, não quer dizer que tem mais gente empregada. Vamos lá, porque uma mesma pessoa pode estar com 2, 3 empregos. Então, uma pessoa com 2 e 3 não quer dizer que
3 pessoas estão trabalhando nessas 3 vagas disponíveis. Pode ser 1 para 3. Tem esse problema, part-time. Part-time também tem uma despesa menor. Recebe menos, tem direitos até menores do que quem trabalha full-time, tá? Tem essa questão. E aí vem outra pessoa também falando aqui, esse já é um gringo, falando desses dados, né? Que aqui o azulzinho, as barras em azul, são as barras de trabalho full-time, 8 horas, por exemplo, ou mais, né? E as de laranja é o part-time. Se a gente for ver em relação a esse último relatório, a gente vê que os 2 últimos blocos aqui, a gente teve redução drástica em relação ao full-time e aumento de part-time. Então, o relatório veio positivo em relação ao part-time. Então, tem que ver o relatório mais detalhado. E se a gente for ver em relação aos últimos meses, está tendo um movimento meio estranho. O full-time, que é o azulzinho, estava até subindo, aí vem alguns meses abaixo, aí barrinha positiva. Mas olha esse dezembro aqui. Por que alguns meses específicos tendem a subir tanto e outros não? Porque lá tem um período de verão diferente daqui. Agora o verão está começando. O inverno é diferente do nosso. Então a gente tem. Na verdade, inverter. O nosso verão é inverno deles. O nosso inverno é verão deles. Que no caso agora é o verão. E o verão é muito forte o setor de serviços. É gente contratada para poder receber os turistas. A gente sabe que é uma época que muitos gringos tendem a ir para lá porque é férias de escola. Então, olha como que a gente tem aqui, por exemplo, junho do ano passado. Olha como que as vagas part-time também tendem a subir, né? É um período bem interessante. Até full-time também sobe. Então, tem essa questão que também nós estamos entrando num período que é normal que haja mais vagas de emprego, principalmente no setor de serviços. E aí, esse setor de serviços é um período que realmente é normal de abrir, é verão americano. E aí, tem a dúvida que, infelizmente, a gente não consegue colher. Essas vagas de serviço, a pessoa vai ficar de forma temporária ou vai ser uma vaga que você vai conseguir crescer na empresa? Que a maioria não consegue crescer. É uma vaga temporária, tipo, você vai ficar 3 meses, pronto. Então tem essa questão. É uma época que os dados são normais de vir acima do esperado, tá? Mas é o part-time que veio acima. E aí, outra coisinha. Outra aqui comentando também. Que desde o ano passado, aí se for somar, a gente, lá nos Estados Unidos, na verdade, perdeu-se mais de 1 milhão de empregos de full-time. Ao contrário, ganhou-se mais de 1,5 milhão de vagas de emprego part-time. Então, tem essa questão também. Se perdeu vagas full-time, ganhou-se vagas part-time. Outra questão que prejudicou, que aí veio essa questão da fala do Haddad, e que aqui, eu sempre falo, juros quando estão acima de 1%, tende a jogar índice para baixo e dólar para cima. Só que não foi só 1%. A gente teve um movimento absurdo que nossos juros aqui chegou a alguns passar de 3,5. Os mais curtos passou de 3. Sabe o que é isso? Tipo assim, nosso Banco Central está projetando redução de juros. E aí vem o mercado e fala, nananina, não. Vocês não vão reduzir. Pelo contrário, vocês vão até aumentar. Porque se vocês forem pegar o de 2025, que 2025 tá aí, tá na porta. Nós estamos em junho, 2025 tá aí, ó. Janeiro logo, logo. Estão projetando aumentos. Vocês têm ideia que o mercado está projetando que o Banco Central nosso vai ter que aumentar juros esse ano ainda? Que loucura, né? Pois é, o mercado reagiu a isso na sexta-feira. E os outros anos só projetou mais e mais e mais. E aí o que teve de Faria Limer comprando de pirona, simplesmente aí, na sexta-feira foi demais. E aí pegando aqui, por exemplo, 2031. De curiosidade, não tem que ser 2031. Mas graficamente para vocês verem que muitos estão parecidos. Eu tinha mostrado, né, que até o Lucas lá da BTG comentou dessa figurazinha aqui, ó. Bem cara de triângulo, né? Triângulo ascendente. Fudeu. Aí sexta-feira, olha a puta barra que fez aqui, né? Os Faria Limers, galeras, fundos, etc., grandes investidores que não estoparam nessa semana aqui de abril, estopou agora aqui também. Porque aqui era uma região de uma resistência importante. Ai, mas foi rompida, fudeu. Aí o negócio fudeu mesmo. Então a barra de sexta-feira, no final da tarde, a situação foi bem caótica. E aí, assim, robôs devem ter sido acionados com esse movimento. Fundos estopando, fundos se posicionando, gringos não sei o que fazendo, sei lá o que. Mas juros aqui, rompendo essa região, ai. Que região tensa.
Então, assim, não tem sinal de calmaria nem um pouco por enquanto os daí estiverem dessa forma, nossos juros, viu? Os juros aqui estão sentindo bastante a situação interna no Brasil. Óbvio que tem parte da situação lá fora, mas está puxando muito a situação interna, infelizmente. E aí, apenas ressaltando, que os juros futuros para agora, janeiro de 2025, já estão em 10,57. Na verdade, fechou mais, fechou 10,60. Então é meio que projetando que o Banco Central teria que aumentar juros. Então, isso significa que o mercado está precificando um aumento da Selic ainda este ano. Então a Haddad tem mesmo que pedir um milagre pro Papa, né? Que vai ter essa viagem, se não já não teve, já não sei. A questão do 31, o Lucas Cotinha que tinha falado, Costinha, na verdade. Ele tinha visto também essa figura do triângulo, as médias ancoradas, e aí acabou rompendo essa máxima, infelizmente. O que teve de gente com dor de cabeça não tá escrito. E aí apenas um comentário aqui também, né? Que infelizmente o macro, muitas pessoas estão vendo que a situação micro é uma tendência baixista, não tem sinal ainda de força compradora. Vender fundo tá difícil, comprar fundo é pegar a faca caindo, então é um cenário que é melhor realmente esperar, dar um indício mais confiável de um movimento de correção. E aí, para essa semana, a gente já começa. A moto passando barulhenta. A gente já começa com um fator muito importante. Junho aqui, ó, dia 12, vencimento do índice. Tomar cuidado, rolar de contrato. É sempre um pouco estranho os dias antes, ao longo da semana, para piorar. E para piorar a situação, no dia do vencimento de contrato, vai ter decisão à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu posso estar muito equivocada. Deixa eu ver aqui essa semana, começando com amanhã. Amanhã de notícia tem feriado na China, então a gente não vai ter negociação em relação ao minério de ferro. Pode ser um dia tranquilo para Vale, né? Espero que sim. Fora isso, nada tão relevante assim. Terça-feira tem o IPCA, que já tem durante a abertura do pregão. Vai ter o reflexo do IPCA nosso, medidor de inflação ou deflação. Tem da China à noite, mas isso aqui nós não temos pregão. Quarta-feira, aí eu venho um BO. Algumas antes do pregão, tudo bem. Ai, outra notícia porrada, tiro e bomba aqui. É o IPC, que é como se fosse o IPCA nosso, medidor de inflação nos Estados Unidos. Estão projetando, pelo menos aqui em relação a esse anual, um valor igual ao do mês passado e aqui também, então tomar cuidado, porque isso aqui, esse tipo de notícia é pancada. Depois, estoque de petróleo não é de movimentar, e aí eu achei que... Ai, nossa, IPC e decisão da taxa de juros dos Estados Unidos no mesmo dia, e vencimento de contrato de índice, tá bom que é mais... Então, de tarde, estão esperando manutenção, valor igual, mas o BO vai ser a declaração do Jeremy Powell, que vocês sabem que o good afternoon dele é porrada no mercado todo. Então, tomar cuidado com essa quarta-feira aqui. Ai, vai ser suave, nossa, tranquila. Aí, a quinta-feira, a gente tem aqui a abertura, vendas do varejo não é de movimentar, pedidos iniciais de seguro-desemprego e PP junto. Aqui 9,5 pode movimentar. Depois, alguns discursos, mas no geral ok. Sexta-feira a gente não tem payroll aqui mais. Aí depois... não tem algumas noticiazinhas aqui, mas o foco realmente da semana vai ser essa quarta-feira. Tomar cuidado, viu, gente? Tomar cuidado, porque... Eu não lembro a última vez que teve... Só faltava ter o nosso FONC junto, pra ser uma mega super fodida quarta-feira. Com tudo de ruim pra acontecer no mesmo dia. IPC nos Estados Unidos... Vencimento de contrato de índice, decisão à taxa de juros dos Estados Unidos e faltava a nossa para completar essa bosta. Faltava. Então, semana maravilhosa. E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Acho que era só isso. Que semana linda, né? Bem tensa, linda.